Há 2 anos atrás, fiz um curta sobre destino versus livre-arbítrio, onde pontuei brevemente que minha visão mesclava ambos conceitos em um só. Desde então, muita coisa aconteceu na minha vida. E a cada acontecimento novo, eu me via novamente questionando esse conceito de destino e livre-arbítrio. Depois desse longo período de tempo em reflexão sobre o assunto, decidi retomar de onde parei. Agora, com uma visão mais detalhada e profunda, mas ainda tentando encontrar sentido em coisas que simplesmente não têm sentido algum. Espero que, assim como em 2020, vocês me acompanhem em mais uma jornada pelo que se passa dentro dessa minha cabeça. Quando eu tive a ideia para esse documentário, eu achei que nada ilustraria melhor a ideia de destino e livre-arbítrio melhor do que acompanhar 3 linhas do tempo diferentes de 3 pessoas muito especiais na minha vida. Essas pessoas, assim como eu, tomaram decisões anos atrás que fizeram com que hoje a gente estivesse próximo. Mas a questão aqui hoje que a gente vai acompanhar é o que seria se elas tivessem tomado atitudes diferentes? Qual seria o nosso destino? Antes do ensino médio, eu me mudei muito de escola. Eu praticamente não ficava mais de um ano em uma escola só. E na escola anterior da ETCAP, né, do ensino médio, era uma escola que era muito diferente. Era uma realidade muito diferente da minha. Bom, minha vida antes do ensino médio era bem pacata. Eu acho que sempre fui, na verdade, uma pessoa de poucos amigos, assim. Meu ciclo social sempre foi bem fechado. Era uma bolha mesmo que eu vivia antes do ensino médio, com os meus amigos na escola. Eu achava bem divertido. A gente, com 13, 14 anos, né, a gente estava começando a sair e descobriu que a gente gostava de fazer em comum. Eu sabia que aquele talvez não seria um ambiente muito seguro para eu ser quem eu era. Então foi complicado. Eu diria que minha vida no ensino médio foi complicada. Acho que eu nunca pensei na possibilidade de fazer ensino médio em outra escola, e aí eu achei interessante. Os meus amigos também mais próximos prestaram a prova. Então era um objetivo, assim, desde aquele tempo, que assim que eu estivesse saindo do ensino fundamental, era aquele lugar que eu ia. Eu não tinha nem uma segunda opção. Uma das professoras, foi professora de português, inclusive, perguntou pra turma se alguém ali ia prestar para alguma escola técnica, né, daqui de Campinas ou da região. E aí, quando a professora fez essa pergunta, 80% da sala levantou a mão, incluindo os meus amigos. Eu nem sabia que eles iam prestar. Eu, na verdade, não tinha pretensão nenhuma de cursar colégio técnico, mas uma professora minha de ciências falou que eu tinha muito potencial. Então, assim, por que eu vou ficar aqui, sabe? Eu preciso tomar um rumo pra minha vida. A minha opção número 1, na verdade, era ir para uma escola estadual aqui da cidade mesmo, porque eu sempre pensei muito em ir para a faculdade, era esse o meu objetivo, eu queria muito fazer faculdade fora do país. Então, para mim não importava se eu ia estar num colégio técnico ou se eu ia estar numa escola estadual. Eu sabia que, tipo, tudo ia ser baseado em mim, eu teria que correr atrás de um jeito ou de outro, então... Assim, eu tinha outra opção, mas pra mim tanto faz, sabe? Na época, tanto faz. Tanto que eu não fiquei os 3 anos de ETCAP. Eu saí no primeiro ano. Tipo, eu fiz o primeiro ano e depois eu saí e fui pra escola estadual da minha cidade. Então, assim, no fim das contas, eu acabei fazendo o que eu tava planejando desde o início, que era ficar na minha cidade mesmo. Porque o meu objetivo também sempre foi passar na faculdade, eu nunca pensei em outra coisa. Eu ia para a ETCAP de qualquer maneira. E eu prestei o vestibulinho, no primeiro ano, e lá para 2016 eu prestei, e eu não passei. Então eu fui só fazer a prova e eu saí de lá totalmente derrotada. E quando eu tava no ponto de ônibus ainda, eu encontrei uma amiga muito, muito antiga de uma outra escola minha, que ela falou que ela achou a prova muito difícil, mas que tinha uma coisa que tinha ajudado ela, que era um cursinho pré-vestibulinho. E na hora eu lembro que eu nem queria nada, eu nem queria conversar, tipo, manter o contato, eu tava muito triste, eu tava com a minha mãe e tal.
E aí minha mãe falou assim, pega pelo menos o Facebook dela pra você saber desse tipo de coisa e tal. E aí eu peguei, fui atrás desse cursinho, e foi uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida depois da ETCAP. Porque foi com esse cursinho que eu consegui passar, e foi lá que eu comecei a perceber, o que eu queria do meu lado. Caso eu não conseguisse entrar na ETCAP, eu considerei de opção ir para a Escola Cultura Ciência, que é uma escola aqui em Campinas mesmo, ou ficar na minha escola que eu já estudava. É uma escola no meu bairro que eu sempre quis estudar lá, porque o meu irmão estudou lá, os meus primos mais velhos estudaram lá, o meu pai estudou lá, e eu gostava bastante da dinâmica da escola, eu já conhecia todo mundo, conhecia como era um pouco a vida lá, então não faria muita diferença pra mim sair de lá ou ficar. Quando eu conversava com a minha mãe sobre essa ideia, porque minha mãe ficou praticamente 2016, que foi o ano que eu prestei vestibulinho, né? Ficou praticamente 2016 inteiro falando, olha, você não vai prestar PTK, ou Bentão, né? Quando eu tentava me desviar um pouco do assunto, minha mãe falava, se você não passar, a gente pode ir para outro lugar, você pode ir para outra escola. E eu pensava em ir para o Cultura Ciência, caso eu não passasse. Tinha a opção de eu fazer a vaga remanescente para o segundo ano, eu entraria no segundo ano do ensino médio, ou fazer o primeiro ano de novo, que eu já tinha concluído ele na minha antiga escola. Só que eu percebi que eu não queria fazer com uma turma que tinha já um laço de amizade forte. Eu não queria entrar num lugar assim, caído de paraquedas. Eu falei pra minha mãe que eu queria fazer do zero. Queria fazer o primeiro ano de novo. No começo ela ficou um pouco... Nossa, mas tem certeza? Atrasar um ano a sua formação e tal. Só que era uma coisa que eu queria, que eu já tinha decidido. Pensei em desistir. Falei, não, isso não é pra mim. Eu tô tão confortável aqui. Tem tantas outras decisões também, né? Não é só um caminho que a gente tem, então eu acho que seria um choque no começo, mas todo mundo ia se acostumar com a ideia. Eu acho que muita coisa influenciou. Eu acho que ter conhecido os meus amigos fez com que eu me sentisse muito segura. E a escrita, por exemplo, foi algo que eu continuei por causa deles, porque eu tive o apoio deles e eles me mostraram que estavam ali por mim. E mesmo que fosse algo pequeno, sabe? Tipo, conversar sobre algo bobo que eu tô sentindo, ou, sei lá, o meu dia a dia e coisas do tipo. Eu acho que isso realmente influenciou como eu sou como pessoa hoje. Uma coisa que aconteceu exclusivamente por esse ambiente novo que eu tava... foi a decisão de que curso eu faria na faculdade. E pelas pessoas ao meu redor, essas amizades que eu mantenho ainda comigo, eu comecei a ouvir um gênero de música novo, que por muito tempo eu julgava. A gente cospe pra cima e cai na testa, né? Por muito tempo eu julguei, mas ao ouvir, inclusive eu ouvi pra zoar uma amiga minha, e aí eu acabei me apaixonando pelo gênero. E eu voltei a ler também, até às vezes me arrisco a escrever um pouco. E eu fiquei feliz com essa nova fase da minha vida, com esse novo hábito. Eu acho que o ambiente que eu tava, ele não influenciou muito nas decisões que eu tomei, porque eu sempre tive isso muito definido em mim. Era uma coisa assim, da questão do meu futuro e tal. Eu ia fazer TCAP, eu ia terminar, eu ia entrar numa faculdade boa e ter todo esse caminho. É uma coisa que é minha mesmo, eu sempre já pensei nisso. Só que eu acho que eles podem não ter mudado a questão de fora, mas mudou muito questões internas mesmo. No sentido de, como eu falei, eu era muito submissa no ensino fundamental, no primeiro ano do ensino médio. E quando eu fiz aquele cursinho, eu comecei a me tocar mais da minha realidade, e aí eu comecei a me fechar muito para tudo. Eu era totalmente não submissa. Então, quando eu entrei no ensino médio, eu ainda tinha muito esse pensamento de que, não vou deixar ninguém fazer nada comigo e tal. E eu acho que eu fui me quebrando assim aos poucos. Até que, hoje eu vejo que se não fosse os meus amigos, se não fosse principalmente a Paula, eu estaria muito pior do que eu tô hoje. No sentido de, muito fechada pra tudo. Eu acho que a minha maior influência desse novo ambiente de ensino médio, das pessoas que eu conheci lá, foi a questão da faculdade. Na verdade, eu sempre pensei em fazer faculdade, né? Mas eu nunca pensei que eu fosse conseguir
ou pelo menos tentar fazer uma faculdade pública. Acho que muita coisa que eu nunca pensei em conhecer, nunca pensei em fazer, eu fiz por conta daquele ambiente, por conta das pessoas. Porque eu costumava sair com os meus outros amigos, mas foi no ensino médio, com as pessoas que eu conheci no ensino médio, que eu comecei, por exemplo, ir pra festa, ou conhecer tipos de pessoa com um padrão totalmente diferente do que eu conhecia. Então, acho que muita coisa nova que eu experimentei e comecei a perder o medo de experimentar as coisas foi pelas pessoas que eu conheci no ensino médio. Acho que eu estaria num caminho totalmente diferente, totalmente, assim, como eu era antes do ensino médio. Que eu era reclusa, eu era fechada, eu era, assim, monótono. Nada mudava nunca. Eu acho, pessoalmente, praticamente impossível imaginar o que aconteceria se não tivesse conhecido essas pessoas. Realmente não dá pra saber, mas eu acho que, como eu falei, né, eu vivia muito numa bolha, muito fechada, então a gente era muito parecido. O que um fazia, o outro também fazia. Provavelmente não teria tentado entrar na faculdade logo agora, eu não conheceria tantos lugares, ou tantas coisas, ou não teria tido muitas das experiências, não teria me aberto tanto ao novo, às novas coisas, do que se eu não tivesse tomado a decisão de não entrar na escola. Na verdade, eu quase saí da escola, né, no começo. Eu fiquei muito mal, assim, na primeira semana. Achei que eu não ia conseguir fazer amizade. Eu não consegui fazer amizade na primeira semana. Na segunda semana também foi difícil. E aí as pessoas me falavam, não sai. E aí eu decidi me apegar a isso. Pra ser sincera, eu acho que eu nem gosto de tentar imaginar como seria a minha vida se eu não tivesse conhecido essas pessoas. Eu acho que muita coisa talvez tivesse seguido o mesmo caminho. Por exemplo, eu não teria conseguido ir fazer faculdade externa, né, no exterior, por conta de motivo maior da pandemia. Mas eu acho que eu não teria o suporte que eu tenho hoje. Eu acho que eu teria desistido em vários momentos. É muito difícil pensar como seria a minha vida se nada disso tivesse acontecido, porque a minha vida é basicamente o que eu vivo com essas pessoas hoje em dia. E uma coisa que eu acredito é que provavelmente eu não teria me desconstruído tanto quanto eu me desconstruí hoje em dia. Obviamente eu teria me desconstruído de algumas coisas, mas teria me assumido, mas eu não seria tão aberto a outras ideias como eu sou hoje em dia. Eu gosto de pensar esse tipo de coisa. Como eu disse já, essas pessoas elas não mudaram muito o meu exterior. Eu ainda estaria fazendo faculdade no lugar que eu quero, eu ainda estaria fazendo farmácia, eu estaria amando o curso como eu estou amando agora. Toda essa questão exterior estaria desse jeito. Teria pintado meu cabelo, eu teria feito as escolhas que eu fiz, assim. Mas o grande ponto é que eu percebi que eu sempre fui uma pessoa muito amada, extremamente. Minha mãe, ela sempre me amou, minha irmã, todo mundo. Então, eu nunca senti necessidade de ser amada. Mas a minha vida inteira, eu senti a necessidade de amar pessoas. Porque se você ama sua família, é uma relação diferente. E eu percebo hoje que o que eu fazia no ensino fundamental e de me submeter a algumas situações era porque eu achava que isso era uma declaração de amor. Eu achava que isso significava que eu amava alguém. Então, se eu não tivesse conhecido os meus amigos, eu não teria esse sentimento que eu tenho hoje, que é de amar eles. E saber que eu sou capaz de amar alguém. Mas saber que existem pessoas que podem me fazer tão felizes que mesmo com, os defeitos que elas possam ter, eu consigo amar elas de uma maneira que eu achei até que nunca seria possível. Então eu acho que isso mudou dentro de mim. E eu sou muito feliz desse jeito. É como se fosse um lar mesmo, sabe? Porque pra mim um lar não é um lugar físico. Em muitos lugares eu não me sinto como se eu estivesse num lar.
mas quando eu tô com eles eu me sinto assim, e tipo, isso é o mais importante pra mim, é me sentir assim, segura de ser quem eu sou, de poder falar o que eu penso e não ser julgada por isso. Então, eles me trazem essa sensação de conforto, essa sensação de que eu posso tentar de novo, que eu devo tentar de novo e que a minha vida não acabou por causa de um momento ruim. Porque momentos ruins a gente sempre tem, mas o fato de conhecer eles é saber que dias bons vão vir e sempre vem. Eu acho que uma das minhas características favoritas sobre mim, pessoalmente, é que eu não me sinto insegura com os meus amigos, porque eu sei que eles gostam de mim do mesmo jeito que eu gosto deles, e eu não tenho zero problemas com isso. Então, eu gosto de me sentir amada por eles e eu gosto do amor que eu dou pra eles. Então, eu me sinto muito acolhida e especial por estar com eles, assim. Acho que eu não consigo assimilar quando alguém fala, eu não tenho uma amizade, eu não tenho melhor amigo. E eu acho que, como assim? Eu nunca quero conhecer esse sentimento e eu sou feliz por ter o sentimento de ter um melhor amigo, uma melhor amiga, e ter os meus amigos quando eu tô mal ou quando eu tô feliz, e ter passado tanta coisa que eu passei na minha vida e eles estarem lá do meu lado. Então, acho que se eu fosse resumir uma palavra, eu acho que é amor que eu sinto de estar com essas pessoas. Fazer eu me sentir eu mesmo. Porque eu posso ser quem eu sou com elas. Essas pessoas fazem eu me sentir eu mesmo. E me fazem muito feliz. Sempre que eu tô triste, eu converso com elas. Quando eu tô feliz, eu converso com elas. Estiveram comigo em momentos muito difíceis da minha vida nesses últimos anos. Então, acho que é isso. Elas me fazem ser quem eu sou. Eu acho que nenhuma dessas linhas do tempo, por mais malucas e distantes que pareçam, iam me impedir de cruzar o meu caminho com o deles. Talvez demorasse 1 ano, talvez demorasse 10. Talvez muita coisa fosse diferente, talvez muita coisa ainda assim permanecesse igual. A questão aqui é que não importa quantas bifurcações eu pegue ou quantas versões da mesma vida eu vivo. No final, tudo se encaixaria exatamente como deveria se encaixar. Não tem uma maneira como provar isso, a não ser saber do fundo do meu coração e da minha alma que eu amaria cada um deles em cada linha do tempo que eu vivesse. Eu esperaria um por um em cada versão, em cada linha do tempo. E eu sei que no final os nossos caminhos iriam se cruzar. Faz sentido? Muito provavelmente não, mas talvez faça em outra versão.